Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos, onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 20 de outubro, celebra a Igreja a vida dessa grande, Santa Madalena de Nagasaki. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de São Cornélio, centurião, que, em Cesareia da Palestina, foi batizado por São Pedro, como primícias da Igreja dos Gentios. Em Agen, na Aquitânia, atualmente na França, São Caprásio, mártir. Morte no ano 303. Em Alphonse, no território de Reims, na Neustria, também na actual França, São Sindolfo, eremita, que seguiu a vida solitária, somente conhecido por Deus. Morte no ano 600. Em Salzburgo, na Baviera, hoje na Áustria, São Vital, bispo, que, originário da Irlanda, foi discípulo de São Ruperto, companheiro nas suas viagens e imitador dos seus trabalhos e vigílias, escolhido por ele como seu sucessor, converteu à fé de Cristo a população de Pinzgau. Morte no ano 730. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, Santo André chamado Incrisivo ou Calabita, monge mártir, o qual, nascido na ilha de Creta, por defender o culto das santas imagens, no tempo do imperador Constantino Coprônimo foi repetidamente flagelado e torturado até a morte e finalmente precipitado do alto da muralha da cidade. Morte no ano 767. Em Troyes, junto ao rio Sena, na França, Santo Aderaldo, arcediago, que ilustrou a regra canônica com as suas palavras e o seu exemplo, mesmo quando era prisioneiro dos sarracenos na Terra Santa. Morte no ano 1002. Em Savigny, na Normandia, também na França, Santa Adelina, primeira abadesa do mosteiro de Mortain, que fundou com a ajuda de seu irmão São Vital. Morte no ano 1125. Em Lviv, na Rutênia, na atual Ucrânia, o beato Tiago Strepa, bispo de Alik, da Ordem dos Menores, ilustre pela sua solicitude pastoral e virtudes apostólicas. Morte no ano 1409. Em Treviso, na Itália, Santa Maria Bertilla, Dana Francisca Boscardin, Virgem da Congregação das Irmãs de Santa Doroteia dos Sagrados Corações,
que no hospital velou solicitamente pela saúde corporal e espiritual dos enfermos. Morte no ano 1922. Em Viena, na Áustria, o beato Tiago Kern, Francisco Alexandre Kern, presbítero da Ordem Premonstratense, que, ainda aluno seminarista, mobilizado durante a Primeira Guerra Mundial, foi ferido em combate, depois entregou-se com grande solicitude ao ministério pastoral, que exerceu por breve tempo, efetivamente, afetado por uma longa e penosa enfermidade, suportou-a com grande fortaleza de ânimo, aceitando serenamente a vontade de Deus. Morte no ano 1924. Santa Madalena de Nagasaki, agustiniana. Como dizia Tertuliano, o sangue dos mártires é semente de cristão. 3 décadas depois do holocausto sofrido por São Paulo Miki e seus companheiros mártires, vendo que quase todo o seu povo começava a abandonar a fé por medo de morrer nas perseguições perpetradas pelo imperador, Santa Madalena de Nagasaki, então aos 23 anos, apresentou-se diante dos juízes e disse que era cristã. Madalena nasceu entre 1611 e 1612, em uma aldeia próxima de Nagasaki, no Japão. Desde cedo ela recebeu esmerada educação. Os antigos manuscritos relatam que ela era uma jovem graciosa, delicada e bela. Seus pais eram católicos de nobre linhagem. Sua infância coincidiu com um período de cruéis perseguições contra os católicos. O ditador Tokugawa Iematsu, budista, decretou uma terrível perseguição contra os católicos em 1614. Com seus sucessores, Hidetada e Iemitsu, essa perseguição tornou-se ainda mais virulenta e cruel, a ponto de em poucos anos quase exterminar a cristandade do Japão. Os pais e irmãos de Madalena foram martirizados quando ela era ainda pequena. Ela certamente foi também testemunha da morte de muitos outros católicos. É provável que tivesse lido o livro Exortação ao Martírio, que circulava clandestinamente entre os católicos. Neste livro davam-se conselhos para resistir à ira dos tiranos e eram lembrados os exemplos de crianças frágeis, além de jovens, homens e mulheres, que sofreram com paciência os mais terríveis suplícios por causa da sua fé em Jesus Cristo, recebendo assim a glória do martírio. A oração, a leitura dos livros sagrados e o exemplo de tantos mártires, compatriotas seus, foram fortalecendo o ânimo de Madalena. Por volta de 1624, chegaram a Nagasaki 2 zelosos missionários agustinianos, Frei Francisco de Jesus e Frei Vicente de Santo Antônio. Ambos criaram a Ordem Terceira Agustiniana Recoleta para auxiliá-los no apostolado. Formada por leigos, a Ordem Terceira, hoje denominada Fraternidade Secular, ficava encarregada da catequese. Atraída pela profunda espiritualidade dos dois missionários, Madalena se consagrou a Deus como terceira agustiniana recoleta, sendo uma das primeiras a entrar para aquela ordem. Começou o seu apostolado com tanto carinho e abnegação, que foram incontáveis os pagãos que se converteram ao cristianismo. Ela consolava os aflitos, animava os fracos, fortalecia os que fraquejavam por causa das perseguições, apoiava os corajosos e esforçados, dava catecismo para as crianças, e arrecadava esmolas para os pobres entre os comerciantes portugueses. Fez várias amigas entre as filhas dos ocidentais que moravam em Nagasaki, as quais muito se edificavam com as suas virtudes, tendo algumas delas relatado suas impressões e lembranças para os primeiros biógrafos da santa. Em 1628 a perseguição ficou mais violenta. Como quase todos os católicos de Nagasaki, Madalena se viu obrigada a refugiar-se nas montanhas. Homens e mulheres virtuosos viviam nas grutas e se alimentavam de ervas silvestres. Ali vivia ela na companhia dos demais, amada e querida de todos, mesmo dos pagãos. Os santos religiosos, Frei Francisco e Frei Vicente, também viviam nas montanhas zelando pelas almas e oferecendo-lhes o conforto dos sacramentos. Entretanto, ambos foram detidos e passaram vários dias na prisão antes de serem queimados vivos no dia 3 de setembro de 1632. No dia seguinte, chegaram ao Japão outros 2 missionários agustinianos recoletos, Frei Melchior de Santo Agostinho e Frei Martinho de São Nicolau. Estes também foram presos no dia 1º de novembro de 1632 e no dia 11 de dezembro foram queimados vivos a fogo lento,
tal como havia acontecido com os bem-aventurados Francisco e Vicente. Após a morte desses religiosos, Madalena permaneceu nas montanhas cerca de 2 anos dedicando-se ao apostolado, batizando, aconselhando, consolando e fortalecendo os que a procuravam. Numerosos foram os católicos que preferiram morrer a renegar a fé. Infelizmente, muitos também foram os que fraquejaram e apostataram diante do horror dos suplícios. Desolada e triste pela apostasia destes irmãos e desejosa de sofrer o martírio, Madalena acreditou ter chegado o momento de apresentar-se aos juízes e torturadores para dar exemplo vivo aos católicos. Vestindo seu hábito de terceira e portando um pequeno alforje cheio de livros de santos para meditar e pregar no cárcere, ela se apresentou aos carcereiros e guardas dizendo-se católica e religiosa. Num primeiro momento os guardas mandaram-na embora, dizendo que sendo ela tão jovem e frágil não poderia suportar os horríveis tormentos a que eram submetidos os religiosos. Contudo, no dia seguinte ela foi presa. Admirados com sua beleza e comovidos pela sua tenra idade, vendo-a estimada e admirada pelos católicos e também por ser de família nobre e ilustre, os juízes tentaram convencê-la a abandonar a fé através de atenções especiais e promessas as mais diversas, mas tudo foi em vão. Depois de sofrer vários tipos de torturas sem perder a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, Madalena foi tirada da prisão no início de outubro de 1634, e com outros 10 católicos foi levada ao lugar do martírio. Suspensa pelos pés, com a cabeça e o peito imersos num poço, durante o suplício a corajosa jovem invocava os nomes de Jesus e Maria, e cantava hinos ao Senhor. Ela resistiu ao tormento por 13 dias. Na noite do 13 graus dia, o poço foi inundado por uma tempestade e Madalena morreu afogada. Tinha então 22 ou 24 anos de idade. Depois de morta seu corpo foi queimado, e as cinzas foram espalhadas nas águas do mar, a fim de que suas relíquias não caíssem nas mãos dos fiéis. Seu martírio deu-se em meados de outubro de 1634. Beatificada em 1981, foi declarada santa por João Paulo II em 18 de outubro de 1987. Oração. Deus eterno e todo-poderoso, que concedestes à Virgem e Mártir Santa Madalena, pregar o Evangelho do vosso Filho com ânimo alegre e, movida por um profundo amor a vós, derramar o próprio sangue pelo vosso nome, fazei que, pela sua intercessão, sejamos testemunhas fiéis do vosso Verbo e possamos celebrar juntos a sua glória no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós.